Fala turma, professor São Bodória falando de matemática com vocês mais uma vez, né? Tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 7ª aula dessa maratona de estudos. Estamos prestes a completar 2 meses de aulas online. É um prazer imenso saber que vocês estão nos acompanhando, que vocês estão respondendo às atividades nos formulários, que vocês estão nos enviando vídeo com os desafios propostos, que vocês têm nos enviado foto mostrando o ambiente de estudo, né? Então é um prazer imenso estarmos juntos durante esse período. Quero iniciar mandando um abraço para a aluna Luane de Jesus, da Escola José Pablo, ela que nos mandou essa foto mostrando o ambiente em que ela reservou para estudar. Quero também mandar um abraço para a aluna Maria Clara, ela que é da Escola Oséias. E nessa aula de hoje nós iremos falar sobre o ganhador ou ganhadora do desafio proposto na aula 4. E aí, será que foi você o ganhador? Vamos começar a nossa aula de hoje? Então, lembrando, né, que o nosso componente curricular é matemática. E que essa aula ela tem como público-alvo vocês, alunos do 8º ano do ensino fundamental. E nessa aula de hoje, nós iremos discutir as habilidades de divisão com números racionais, que encontra-se na página 17. Ou seja, nós já vimos um pouco das habilidades de adição e subtração. Já vimos também a multiplicação. Agora, nós iremos ver como soluciona a divisão envolvendo números racionais, envolvendo números fracionários, números decimais, e iremos falar um pouquinho sobre as dízimas periódicas. Vamos juntos? E o objetivo dessa aula é resolver e elaborar problemas que envolvam números racionais. O objetivo dessa aula é que nós possamos compreender como nós iremos escrever um problema do dia a dia na linguagem matemática envolvendo racionais. Nós iremos também pegar um problema já proposto e solucionar envolvendo racionais. E lembrando que em todas as aulas a gente soluciona um dos desafios proposto na aula anterior. Nós iremos solucionar o desafio proposto na aula 6, que foi a aula anterior. E o desafio consiste em: o cartaz abaixo estava exposto na loja de celular de Geranderson Silva, que além de estar cursando o 8º ano na Escola Oséias, também é microempresário em uma loja de celulares. Analisando o cartaz, é correto afirmar que a promoção é do tipo leve 3 e pague 2? Justifique sua resposta. Então, o cartaz que estava exposto nessa loja é assim: a cada 2 terços, você ganha 1 terço. E aí, você acha que essa promoção é daquela do tipo leve 3 e pague 2? Que é justamente isso que ele quer saber? Olhe, primeiro nós vamos entender o seguinte: a fração ela tem os seus elementos formadores e cada elemento tem uma função. Por exemplo, uma fração é formada por denominador, pelo tracinho que significa a divisão e pelo numerador. O denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido. O tracinho indica que pode haver ou há uma divisão entre numerador e denominador. O numerador ele pode indicar várias coisas dependendo do problema. Aí, nesse caso, olha o que ele está dizendo. Um inteiro dividido em 3 partes, dessas 3, você vai pagar 2, mas você vai ganhar uma dessas 3. Ou seja, nesse caso, também, como o denominador é 3, significa dizer que o inteiro foi dividido em 3 partes. Se o inteiro foi dividido em 3 partes, nós pegamos e pagamos 2 dessas 3 partes. Mas nós iremos levar o inteiro por completo. Por quê? Porque a outra parte, que é uma das 3, nós iremos ganhar. Aí, nós vamos pagar 2 das 3 e iremos ganhar uma outra, que é a terceira, para completar o inteiro. Portanto, essa promoção é justamente isso que ele está dizendo. Leve 3, mas pague somente 2. E aí, ficou claro para vocês? Vocês já viram em lojas, em supermercado, uma promoção tipo essa? Leve 3, pague 2? É. Então, se você for representar sob forma de fração, você pode representar assim: pague 2 terços e ganhe 1 terço. Ou seja, pague 2 das 3 que você vai levar e uma você vai levar grátis. Compreendeu essas habilidades?
E aí vamos iniciar a nossa aula de hoje explorando mais habilidades envolvendo os números racionais. Então, nós iremos iniciar relembrando um pouco a multiplicação com números racionais. Depois nós iremos entrar na divisão. Olha, a multiplicação com números racionais é uma operação muito simples de ser desenvolvida. Nós tendo menos 4 nono e querendo multiplicar por menos 15 sétimo, é muito simples. Basta eu multiplicar o numerador com numerador e denominador com denominador. Quando eu faço isso, eu tenho 4 vezes 15 dá 60. Lembrando que dá 60 positivo, pois multiplicamos dois números com sinais iguais. Quando eu multiplico 9 vezes 7, dá 63. Também positivo, pois multipliquei dois números com sinais iguais. E aí, eu vou analisar se eu posso simplificar essa fração. Eu posso. Como é que a gente simplifica? Eu procuro um número que divida ao mesmo tempo numerador e denominador. O resultado a gente chama de fração irredutível ou de uma fração equivalente à anterior. Olha, 60 pode ser dividido por 3, resulta em 20. 63 também pode ser dividido por 3, resulta em 21. Portanto, 21 20avos é uma fração irredutível, pois não há nenhum número que divida o numerador e o denominador ao mesmo tempo. E ela é equivalente a 60 63avos. E aí, você relembrou que essas habilidades estudamos na aula anterior? Por que nós estamos vendo essa habilidade mais uma vez? Porque agora, na divisão, em algum momento a gente vai precisar explorar essas habilidades. É muito simples o uso dessas habilidades. Ele diz que para multiplicar dois números racionais na forma de fração ou fracionária, multiplicamos os numeradores entre si e multiplicamos os denominadores também entre si. Caso seja necessário, nós simplificamos o resultado para obter uma fração irredutível. Tudo que nós fizemos aqui. E aí, vamos continuar? Agora, nós iremos ver como multiplicar dois números racionais escritos na forma decimal. Eu quero multiplicar 4,2, ou 4 inteiro e 2 décimo, por 2,1. 4 inteiro e 1 décimo. Então, nesse caso, eu vou usar o algoritmo da multiplicação. Não que seja obrigatório, mas facilita. Então, eu tenho 4,2 multiplicado por 2,1. Olha, lembre, a ordem dos fatores não altera o produto. E aí eu vou multiplicar 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 4 é 4. 2 vezes 2 é 4 e 2 vezes 4 é 8. Agora que nós fizemos esse produto, nós iremos somar o resultado desse produto. Então, 2 não tem com quem somar, reescrevam. 4 somado com 4 dá 8. E o 8 não tem com quem somar, reescrevam. Para sabermos onde a vírgula vai ficar, basta contarmos quantas casas ficaram antes da vírgula da direita para a esquerda. E aí, ficaram 2 casas antes da vírgula da direita para a esquerda. Nós colocamos 2 casas da direita para a esquerda. E aí, você compreendeu essa habilidade de multiplicarmos números racionais escritos na forma decimais? Vamos continuar? Agora, nós iremos falar sobre a divisão com números racionais. Então, aqui, nós estamos querendo efetuar a divisão de 12/24avos dividido por 3/4. E aí, para nós efetuarmos essa divisão, ela é uma divisão muito simples. Por quê? Primeiro, porque eu posso dividir 12 por 3, numerador com numerador, e dividir 24 por 4, denominador com denominador. Quando eu faço isso, eu encontro 12 dividido por 3 dá 4 e 24 dividido por 4 dá 6. Sendo que nós iremos mostrar esse resultado de forma simplificada. Para simplificar, eu dividi o 4 por 2 deu 2 e o 6 por 2 deu 3. Portanto, para nós efetuarmos a divisão entre duas frações em que os numeradores e denominadores dividem-se entre si, é muito simples. No final, se nós quisermos representar o resultado em forma de fração irredutível, basta nós simplificarmos. Simplificar
consiste em você encontrar um número que divida tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo. Mas nem sempre essas divisões entre dois números racionais escritos na forma de fração, ela pode ser simples como essa daqui. Às vezes ela apresenta-se de uma forma mais complexa, onde numeradores e denominadores não são divisíveis entre si. Então aqui eu quero dividir 12 sétimo dividido por 1/4. Primeiro, 12 dividido por 1 pode, é o 12. Mas o 7 não pode ser dividido por 4, sendo que a divisão seja exata. Aí, como essa fração, numeradores e denominadores não são divisíveis entre si, nós iremos explorar a seguinte habilidade. Nós iremos explorar a multiplicação. Mas, para explorarmos a multiplicação, precisamos fazer algumas transformações na operação, na escrita. Então, eu vou manter a primeira fração, 12 sétimos, e inverter a segunda. A segunda fração era 1/4. O 1 era o numerador e o 4 era o denominador. Eu irei inverter. Agora, o 4 vai ser o numerador e o 1 vai ser o denominador. Então, como na multiplicação nós multiplicamos numeradores e denominadores entre si, nós agora iremos multiplicar o 12 por 4, encontrar 48, e o 7 por 1, encontrar o próprio 7. Portanto, nesse caso, aqui já é uma fração irredutível, pois o 7 é um número primo, divisível apenas por 1 e ele próprio, então não há um número que divida numerador e denominador ao mesmo tempo. E aí, você entendeu que você pode encontrar esses dois exemplos de divisão envolvendo números racionais e que cada um é resolvido explorando uma habilidade diferente? Mas no final, o importante é que você encontre o resultado coerente dessa operação. Então ele chega a resumir dizendo, para dividirmos dois números racionais na forma fracionária, mantemos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. E aí, ficou claro para vocês? Agora nós iremos ver como nós dividimos dois números racionais escritos na forma decimal. Olha, nós iremos abordar uma habilidade muito simples. Eu tenho 12,6 que eu quero dividir por 0,3. Ou seja, 12 inteiro e 6 décimos será dividido por 3 décimos. Para nós efetuarmos essa divisão, nós iremos fazer o seguinte. Nós iremos pegar esse 12,6 e multiplicar por 10. Quando você multiplica por 10, você pega a vírgula e anda ela uma casa para a direita. Nesse caso, se eu andar essa vírgula uma casa para a direita, ela vai deixar de existir aqui, pois não há nenhuma casa depois do 6. Se eu pegar essa vírgula aqui, andar uma casa para a direita, ela também vai deixar de existir, pois não há nenhuma casa aqui. Portanto, olha o que eu fiz. Quando eu multipliquei 12,6 por 10, eu passei a ter 126. Quando eu multipliquei 3 décimos por 10, eu encontrei 3 inteiros. Eu fiz isso e posso fazer isso. Por quê? Porque eu estou alterando as duas frações, os dois números decimais. Quando eu altero os dois na mesma proporção, eu não estou alterando em hipótese nenhuma o valor dessa operação. Quando eu divido 126 por 3, eu encontro 42. Portanto, se você dividir 12 inteiro e 6 décimos por 3 décimos, você vai encontrar 42 também. Essa habilidade nós usamos, pois, para dividirmos números naturais, é mais fácil que dividirmos números escritos na forma de decimal. E aí, você compreendeu essa habilidade? Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueça de solucionar os desafios propostos no formulário. Não esqueça de curtir essa aula, de deixar um comentário aí, de compartilhar com seus colegas. E também agora nós iremos anunciar a ganhadora, do desafio proposto na aula 4. Foi Ana Ruth, ela que é da escola Joaquim Costa, e ela nos enviou um vídeo coerente mostrando como ela usou ou quais habilidades ela explorou
para dizer se há ou não congruência entre os triângulos. E aí assista aí o vídeo dela para que você veja quais habilidades ela explorou. E eles são da congruências de lado, ângulo, lado. E aí, o que achou do vídeo da Ana Ruth? Você viu que ela justificou que existe sim congruência entre os triângulos? Olhe, o problema quer saber se a congruência ali, ele não está afirmando que os triângulos em si são congruentes. Existe congruência por questão das propriedades que nos permitem dizer se há ou não congruência. E aí ela justificou que a congruência entre lado, ângulo e lado ficou claro para vocês? Um forte abraço e até a próxima aula.